Olá, estimados alunos. Espero que todos estejam bem. Então, no vídeo de hoje nós daremos sequência à discussão da estrutura das revoluções científicas, especialmente o capítulo 6 chamado As crises e as emergências das teorias científicas. Então, apenas para recapitular, então, nos capítulos anteriores, Thomas Kuhn falou bastante, digamos assim, da importância do paradigma, da ciência normal, a prioridade dos paradigmas, as anomalias e a emergência das descobertas científicas. Então, hoje nós não falaremos das anomalias, que as anomalias a gente já discutiu no vídeo passado, mas daremos atenção especial às crises, que é um termo importante na concepção de Thomas Kuhn. Então, como nós observamos nos exemplos passados, digamos assim, as mudanças que proporcionam ou as mudanças nas quais essas descobertas estiveram implicadas foram todas elas, digamos assim, essas mudanças, essas alterações, essas modificações ao longo da história, elas foram, por um lado, bastante construtivas e ao mesmo tempo destrutivas. Ou seja, o que Thomas Kuhn está dizendo nisso? Foram destrutivas por quê? Porque foi necessário substituir conceitos, concepções, visões de mundo, muitas vezes instrumentos, precisaram ser deixados de lado para que houvesse esse progresso científico. Só que, ao mesmo tempo que houve esse abandono de antigos conceitos, de antigas concepções, de antigas crenças, de antigos modos de ver, compreender e explicar o mundo, essas antigas formas, esses conceitos foram substituídos por novos. Então, não há ciência, e aí nós voltamos lá nos vídeos anteriores para Thomas Kuhn, não há ciência sem paradigma. Então, nesse sentido, então, essas mudanças elas destruíram um paradigma vigente e substituíram esse paradigma por outro. E aqui, Thomas Kuhn, ele, pelo menos na estrutura aqui, ele não faz uma grande diferenciação entre teoria, descoberta ou invenção. Eu sei que tem na filosofia da ciência outros autores que discutem e que procuram, digamos assim, tratar melhor essa divisão entre descoberta e invenção. Mas aqui para Thomas Kuhn não é importante. É importante sim uma outra reflexão aqui chamada de contexto da descoberta e contexto da justificação. Ou seja, o que são esses dois contextos? O contexto da descoberta seria, digamos assim, você precisaria levar em consideração todo um arcabouço histórico, social, econômico, político, digamos assim, todo um arcabouço teórico-conceitual que proporcionou, que impulsionou, que dificultou ou que, digamos assim, fomentou uma determinada descoberta, uma determinada invenção. Ou seja, fazer uma análise mais panorâmica para saber, digamos assim, com maiores detalhes por que, por exemplo, as descobertas de Newton elas aconteceram em determinado período, por que foi Newton quem teve, digamos assim, essas sacadas, por que depois de Newton Einstein teve, digamos assim, proporcionando, digamos assim, um grande avanço na concepção explicativa do mundo no qual estamos inseridos. Então, é um contexto, esse contexto da descoberta, ele leva em consideração vários outros elementos que estão envolvidos, digamos assim, direta ou indiretamente no aspecto das descobertas científicas. O contexto da justificação, digamos assim, é um contexto que diz, olha, não importa o período, não importa quem está envolvido nessas descobertas, não importa, digamos assim, se foi uma maçã, uma rocha, se foi uma pera que caiu na cabeça de Newton e que serviu de insight, de inspiração, digamos assim, para ele formular, digamos assim, a teoria da gravitação universal. Isso não importa, ou seja, para os defensores do contexto da justificação. Por quê? O que importa é que a teoria da gravitação universal ela é o quê? Ela é muito bem justificada, ela resolve os problemas adequadamente.
Então, dado esses dois modelos, da teoria da descoberta e da teoria da justificação, nós precisamos apenas levar em consideração que Thomas Kuhn ele está presente, digamos assim, nesse primeiro grupo, ou seja, é um grupo que vai olhar para a história da ciência e vai tentar fazer o quê? Ver quais foram, digamos assim, os eventos significativos que contribuíram, que impulsionaram, que, digamos assim, permitiram ou possibilitaram a existência de uma determinada descoberta, de uma determinada inovação, de uma determinada invenção. Isso é importante nesse momento. Só que aí vem um outro elemento que chama atenção. Por quê? Se vocês se recordarem há poucos vídeos atrás, vocês verão que a ciência normal ela não tinha como propósito trazer teorias novas. Ou seja, a ciência normal era justamente o quê? Aquela atividade do cientista solucionar as peças do quebra-cabeça de uma forma muito ajustada, muito rigorosa, muito precisa. E aí a pergunta que se faz é como que novas teorias podem emergir da ciência normal, digamos assim, se a ciência normal não tem como propósito, não tem como pretensão fazer, digamos assim, essas descobertas. Aí vem um primeiro ponto, ou seja, a comunidade científica, ou seja, no período de ciência normal, ela precisa tomar consciência que há algo anômalo, ou seja, essa tomada de consciência é o primeiro ponto, é o pontapé inicial, é o insight inicial, é o impulso inicial que pode levar a uma descoberta científica ou uma invenção. Por quê? Porque é justamente o quê? Algo imprevisto, algo não planejado, algo, digamos assim, que não se encaixa dentro dos padrões previamente compartilhados e estabelecidos pela comunidade científica. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que a anomalia é condição de possibilidade para que possa haver uma revolução científica. Somente a partir de uma descoberta de uma anomalia dentro do período da ciência normal é que os cientistas conseguem fazer o quê? Conseguem, primeiramente, solucionar essa anomalia, nós veremos logo em seguida como os desdobramentos disso, solucionar essa anomalia ou alimentar essa anomalia, tornando ela uma crise e depois de uma crise promovendo uma revolução científica. E por anomalia, vejam vocês um exemplo das cartas anômalas, ou seja, como seria um rei de copas preto, como seria um 10 de copas preto, ou seja, são cartas anômalas, ou seja, há alguma coisa estranha que não se encaixa perfeitamente aí. E a partir daí o cientista começa a fazer o quê? A direcionar seu olhar no intuito de fazer o quê? De encontrar respostas para essa anomalia. Na maioria das vezes, Thomas Kuhn diz que a emergência de novas teorias, ou seja, o aparecimento de novas teorias, geralmente é precedida por um período de insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga escala de paradigmas e de grandes alterações nos problemas e técnicas da ciência normal. Ou seja, a ciência normal, nós novamente precisamos voltar a esse conceito, era um período onde que os acordos, as crenças eram compartilhados e não havia divergências profundas em relação a isso. Agora Thomas Kuhn está dizendo, olha, há episódios onde que uma nova teoria pode emergir quando há uma insegurança profissional, ou seja, quando esses profissionais que anteriormente trabalhavam conjuntamente, que sabiam exatamente compartilhando as crenças, as regras, os princípios, os pressupostos, os aforismas, eles trabalhavam sem questionar isso. Agora, em determinado estágio de desenvolvimento, esses cientistas eles fazem o quê? Eles estão inseguros, ou seja, eles não sabem muito bem se esses pressupostos eles são adequados para a resolução dos problemas que eles se dispõem a enfrentar. Então, é uma insegurança profissional pronunciada. E aí, a gente sabe, ou seja, um trabalho em equipe onde que não há acordos profundos, onde que não há compromissos previamente compartilhados. Ou seja, vamos trabalhar em grupo sem termos, digamos assim, uma coesão desse grupo.
cada um puxando para um lado, cada um, digamos assim, achando que aquele problema, aquela abordagem ou a sua linha de investigação é a melhor, é superior perante os colegas. Ou seja, o trabalho comunitário tende a fazer o quê? A se tornar menos eficiente do que era em outro período. Então, neste momento, quando que há essa insegurança profissional, parece, digamos assim, Thomas Kuhn analisando e descrevendo, olhando para a história da ciência, parece que é um período que anuncia, ou que prenuncia, digamos assim, a existência ou a emergência de uma nova teoria dentro de um período de ciência normal. Ok? Então, como seria de se esperar, diz Thomas Kuhn, essa insegurança ela é gerada pelo fracasso constante dos quebra-cabeças da ciência normal em produzir os resultados esperados. Ou seja, esperava-se que com aquelas regras, com aqueles instrumentos, com aqueles acordos, nós conseguíssemos solucionar os problemas. E as investidas foram tantas, praticamente esgotou-se todas as possibilidades e os resultados não apareceram. Então, o fracasso, digamos assim, dessas regras existentes não é mais do cientista, como previamente ele havia dito, mas começa a ser o quê? Começa a ser um fracasso do próprio paradigma, através do qual, digamos assim, as predições que ele havia feito, elas acabam não se realizando de uma forma bem adequada, ou de uma forma sustentável. Ok? Então, aqui ele exemplificar isso, ele vai trazer alguns exemplos históricos. Então é bastante interessante vocês voltarem aos exemplos históricos aqui. Eu não vou reproduzir eles com todo o rigor, com toda a sistematicidade que Thomas Kuhn traz, mas ele dá alguns exemplos do tipo, tanto com respeito às posições planetárias como com relação aos equinócios, as predições feitas pelo sistema de Ptolomeu nunca se ajustaram perfeitamente às melhores observações disponíveis. Então, tendo como pano de fundo a teoria ptolomaica, era difícil, digamos assim, de ver a teoria ptolomaica, ela deixava umas brechas, deixava umas lacunas com o quê? Com as observações que eram feitas do quê? Da posição dos planetas e propriamente do fenômeno bastante conhecido como os equinócios, ou seja, não fechava, ou seja, aquilo que os resultados que eram esperados ditos e esperados pela teoria ptolomaica não eram vistos, não eram observados através do quê? Através dos experimentos realizados. Então, de certa forma, para numerosos sucessores de Ptolomeu, uma redução dessas pequenas discrepâncias constituiu-se num dos principais problemas da pesquisa astronômica normal. Ou seja, a ciência normal não foi de imediato que ela abandonou, a teoria de Ptolomeu está equivocada, refutamos a teoria de Ptolomeu. Não, ou seja, na concepção kuhniana, a refutação, o abandono de uma teoria não é um processo simples. Não é, digamos assim, não gostei dessa teoria, agora não quero mais. Ou seja, é um processo longo, é um processo que demora muitas vezes décadas, séculos, em muitos casos até milênios para ocorrer. Então, isso é um pouco, digamos assim, a relação e a explicação que é dada. Então, os fatos que a teoria de Ptolomeu julgava esclarecer, as observações elas foram, digamos assim, deixando lacunas. Isso por quê? Porque também foram criados novos instrumentos de observação, então nós passamos a conseguir identificar melhor, com maior rigor, com maior precisão a posição dos planetas, nós conseguimos mensurar de uma forma mais adequada a existência dos equinócios e assim por diante. Então, seguindo Thomas Kuhn, durante algum tempo, os astrônomos dispunham de todos os motivos para supor que tais tentativas de aperfeiçoamento da teoria seriam tão bem sucedidas como que as que haviam produzido o sistema de Ptolomeu. Ou seja, eles acreditavam, olha, é um desafio, por que isso? Por que não está se encaixando dessa forma? Ou seja, tentando esgotar, ou tentando levar ao máximo, digamos assim, a teoria de Ptolomeu. Dada uma determinada discrepância, os astrônomos conseguiam invariavelmente eliminá-la.
recorrendo a uma adaptação especial ao sistema ptolomaico de círculos compostos. Ou seja, a teoria de Ptolomeu ela não foi imediatamente então descartada. Ou seja, tem essa anomalia aqui que não fecha muito bem com a teoria de Ptolomeu. Mas aí os próprios astrônomos diziam, mas e será que Ptolomeu, se ele tivesse pensado dessa forma, a teoria de como assim, toda a estrutura ela poderia ser mantida? A princípio, sim. Então foram fazendo, digamos assim, acertos, pequenos ajustes na tentativa de salvar a teoria ptolomaica. Entretanto, no início do século XVI, um número crescente dentre os melhores astrônomos europeus reconhecia que o paradigma astronômico estava fracassando nas aplicações a seus próprios problemas tradicionais. Ou seja, aquela forma de ver, compreender e explicar o mundo não condizia mais. Parecia que estava errado, estava fracassando, que a estrutura teórica era insuficiente para dar conta de assim, das observações que eram feitas. Então, esse reconhecimento, digamos assim, dos melhores, dos cientistas mais qualificados, dos físicos, dos astrônomos mais respeitados e mais prestigiados, é que faz com que um paradigma ele comece, digamos assim, a se deteriorar, ou seja, que ele começa a se fragmentar, que ele começa a dar claros indícios de que está fracassando. Então, esse reconhecimento foi um pré-requisito para o quê? Para a rejeição do paradigma ptolomaico por parte de quem? De Copérnico e para sua busca de um substituto. Ou seja, Copérnico era um desses grandes astrônomos, assim como, digamos assim, outros pensadores e intelectuais renascentistas, e viam que o modelo explicativo do universo, do cosmos, apresentado pela teoria ptolomaica, de um determinado período em diante, não dava conta, digamos assim, dos fatos, dos fenômenos que eram observados. É que assim, não é de imediato que você substitui a teoria de Ptolomeu e a partir de agora, vamos desenvolver outra. Não, a teoria ptolomaica ela continua válida até o momento em que, digamos assim, ela é substituída, ela é trocada, ela é, digamos assim, alterada pela teoria copernicana. Então, voltamos ao título do nosso capítulo, ou seja, a consciência da crise possibilitou uma mudança paradigmática, ou seja, somente porque os investigadores, os pesquisadores, os intelectuais observaram que havia uma crise, somente através dessa consciência da crise é que foi possível, foi um dos principais elementos para pensarmos o quê? Uma substituição, ou seja, se o modelo ptolomaico previa que a Terra era o centro do universo e o Sol e os demais planetas giravam ao redor da Terra, foi necessário fazer o quê? Adotar um outro pressuposto. E aí, a teoria de Copérnico significa o quê? Um grande salto, um grande avanço. Por quê? Porque ela inverte os pressupostos. Ao invés da Terra ser considerada o centro do universo, há uma revolução, uma guinada, onde que o Sol passa a ser concebido, digamos assim, assume o posto anteriormente ocupado para a Terra. Ou seja, a mudança famosa mudança que os livros de história nos contam entre a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica, ou seja, essa mudança, ok? Então, nesse sentido, um estudo amplo discutiria igualmente a pressão social para a reforma do calendário, pressão que tornou particularmente premente o problema da precessão dos equinócios, ou seja, eram vários, não era somente a teoria ptolomaica que estava dando errado. Havia outros problemas, ou seja, a capacidade de explicar, por exemplo, a duração do dia, porque existiam dias com maior luminosidade, ou seja, dias mais curtos e dias mais longos, com maior luminosidade do Sol. Porque existiam exatamente as 4 estações exatamente, ou seja,
porque do inverno vem a primavera, da primavera o verão, e do verão o outono, e do outono o inverno, e do inverno novamente a primavera. Por que há esse ciclo? A teoria ptolomaica ela não dava conta, não conseguia explicar adequadamente, digamos assim, o movimento das marés, ou seja, vários pequenos problemas que não se encaixavam perfeitamente. Então, através dessas consciências, desses problemas que ficaram em aberto, surge a necessidade, surge, digamos assim, a necessidade, ao mesmo tempo o desejo de você fazer o que? De você desenvolver uma teoria que seja um modelo explicativo melhor do que as anteriores. Então, por uma questão ilustrativa, o solstício, ou seja, seria do latim solstitio, sol parado, são correspondentes aos extremos máximos do deslocamento do Sol, o qual inverte o seu sentido de deslocamento, portanto o Sol precisa parecer seu movimento para se retornar. E o equinócio, do latim equinoctium, noite igual ao dia, ou seja, corresponde ao ponto médio do intervalo de deslocamento, instante no qual o intervalo de duração do período da claridade se iguala ao da escuridão. Ou seja, pesquisem a diferença entre solstício e equinócio. Ótimo. Então, isso aqui é apenas um primeiro exemplo, digamos assim, de como que a consciência da anomalia ela é importante para uma revolução científica. Um segundo exemplo, Thomas Kuhn vai na química, ou seja, que tem como ponto de partida, digamos assim, o nascimento da química pneumática, ou seja, que a partir daí consideravam que o ar deveria ser um ingrediente ativo nas reações químicas, ou seja, na tentativa de compreender como que era possível explicar as reações químicas, surgiram, digamos assim, alguns elementos que ficavam em aberto, ou seja, que não tinham respostas. Então, observações simples para nós hoje em dia parece ser o que? Pareciam ser revolucionários ou pareciam ser grandes mistérios para os químicos do período. Que, por exemplo, passaram a analisar que muitos corpos aumentavam de peso quando eram queimados ou aquecidos. Ou seja, como que era possível ter, digamos assim, um aumento de peso? O que fazia determinados corpos aumentarem de peso? Como que era possível explicar a combustão? Ou seja, o que acontecia? Por que há o fogo? Ou seja, uma pergunta tão simples. Quais são as condições básicas para que haja fogo? Ou seja, então grandes mistérios. E a química, digamos assim, ela passa a apresentar novas respostas. Por quê? Porque os modelos explicativos anteriores não davam conta dessas inquietações e dessas observações. Então, por exemplo, durante o século XVIII, o problema do aumento do peso tornou-se cada vez mais difícil de ser sustentado, ou seja, por que alguns corpos, algumas substâncias, quando são aquecidos, aumentam de peso? Então, essa consciência prévia desse problema abre margem para o quê? Para o desenvolvimento, para a criação de novas teorias, e muitas vezes as teorias elas são o quê? Elas são totalmente incompatíveis, elas são completamente distintas, são 100% diferentes, digamos assim, das teorias anteriores. Vejam a teoria copernicana, da teoria ptolomaica, a teoria pneumática, que veio auxiliar na química, e o outro exemplo trazido por Thomas Kuhn é a passagem, por exemplo, da física de Newton para a física de Einstein. Ou seja, e aí a passagem, digamos assim, as mudanças na concepção de tempo e espaço produzidas por Einstein em relação a Newton. E depois a teoria atômica, digamos assim, em relação à própria teoria einsteiniana. Então, são exemplos de que a ciência progride, as teorias científicas elas vão sendo criadas, só que na maioria das vezes a origem da criação dessas teorias é o que? É uma limitação, é um fracasso, é uma falha da própria teoria vigente. Mas isso não quer dizer, digamos assim, que é uma péssima teoria. Não, é uma teoria que teve, digamos assim, cumpriu
de uma forma muito meritocrática, digamos assim, se é que esse conceito se aplica às teorias científicas, mas cumpriu, digamos assim, com grande zelo até o período, digamos assim, em questão. Por quê? Porque muitas anomalias elas são impossíveis de serem previstas anteriormente. Ou seja, nós não, as teorias científicas elas prometem solucionar um conjunto de problemas, mas muitos desses problemas eles vão trazendo, digamos assim, desafios novos. Muitos desses desafios são solucionados pela comunidade científica, mas outros tantos têm esse potencial de fazer o quê? De gerar anomalias e essas crises e essas anomalias gerarem crises e as crises, por sua vez, gerarem revoluções científicas. Então, o que esses três exemplos têm em comum? Por exemplo, a passagem da teoria copernicana da teoria ptolomaica para a teoria copernicana, para o desenvolvimento da pneumática e para a passagem da teoria de Newton para a teoria de Einstein. Ou seja, em cada um desses casos, uma nova teoria surgiu somente após o fracasso caracterizado na atividade normal na resolução de problemas da anterior. Ou seja, a teoria de Einstein somente faz sentido, somente é melhor, ela vem, digamos assim, substituir a teoria newtoniana. Por quê? Porque a concepção de tempo e de espaço adotada por Newton, ela é limitada. Ou seja, Newton não tinha consciência, talvez, não tinha a visão de mundo que Einstein teve em relação ao procedimento. Tanto é que Newton está associado a uma concepção tanto quanto mecanicista da natureza que nos tempos de Einstein já não fornecem as melhores explicações. Então, quer dizer que a contribuição de Newton foi superada por Einstein. Teoricamente sim, mas a contribuição dada por Newton para explicar um conjunto de fenômenos foi incrivelmente sensacional. Porém, não conseguiu fazer o quê? Não conseguiu explicar todos os fenômenos. E, por não conseguir explicar a totalidade dos fenômenos, a teoria newtoniana ela apresenta o quê? Ela apresenta lacunas. E essas lacunas aqui, esses gaps teóricos, possibilitam o quê? A emergência de uma nova teoria. Que foi, aqui, resumidamente falando, o surgimento da teoria de Einstein. A teoria de Einstein explicou tudo? Também não, ou seja, aí abre margem, assim, aquilo que a teoria de Einstein conseguiu explicar, ainda, digamos assim, deixou algumas lacunas que a nova teoria atômica passa a ocupar e dar, digamos assim, respostas melhores ainda para problemas que não foram previstos em relação ao próprio Einstein. Ok? Então, apenas para explicar como que novas teorias podem surgir dentro da própria ciência normal. Ok? Então, neste caso, o fracasso como um novo tipo de problema é muitas vezes decepcionante. Ou seja, mas nunca é surpreendente. Ou seja, é decepcionante você apostar todas as suas fichas, digamos assim, em determinada teoria e lá na frente essa teoria apresentar falhas, apresentar limitações. Em geral, nem os problemas, nem os quebra-cabeças cedem ao primeiro ataque. Ou seja, a gente não tem crises científicas a todo momento, a gente não tem grandes revoluções dia após dia. Por quê? Porque o paradigma ele é muito bem estruturado, ele aguenta, digamos assim, essas pressões, essas investidas. Mas, finalmente, esses exemplos partilham outra característica que pode reforçar a importância do papel da crise. A solução para um deles foi antecipada, pelo menos parcialmente, em um período no qual a ciência correspondente não estava em crise. Tais antecipações foram ignoradas precisamente para não haver crise. Então, a ciência normal ela traz descobertas significativas, ela traz um avanço, ela traz uma produção de conhecimento. Só que, dado, digamos assim, a própria natureza da fertilidade da ciência normal, o fato de existirem anomalias, de existirem muitas vezes crises, demonstra que o paradigma era fértil, ou seja, que o paradigma ele continua instigante, ele continua cativando cada vez mais os próprios investigadores.
próprios pesquisadores, porque se ela não fosse fértil, se esgotaria e não teria mais novidades para serem produzidas. Aí não seríamos ciência, porque a ciência sempre está, digamos assim, buscando melhorar suas explicações sobre o quê? Sobre o mundo que nos cerca. Então, temas comum para encerrar esse capítulo diz, na manufatura, como na ciência, a produção de novos instrumentos é uma extravagância reservada para as ocasiões que a exigem. O significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos. Ou seja, então, uma crise ela não provoca apenas uma mudança, uma alteração, digamos assim, teórica, metodológica. Ela provoca também uma mudança, uma alteração tecnocientífica, ou seja, todo o arcabouço instrumental, todos os instrumentos, todos os artefatos, ou na maioria das vezes os mecanismos, eles precisam ser o quê? Ser modificados, precisam ser ajustados, precisam ser sincronizados de uma outra forma. Por quê? Acima de tudo, para dar conta, digamos assim, desses novos fenômenos. Pensem vocês, por exemplo, como que a nossa visão de mundo mudou com o quê? Com o desenvolvimento do telescópio e do microscópio. Ou seja, quanto maior não ficou o nosso mundo com a possibilidade de nós observarmos outros planetas. Recentemente, observamos a proximidade de dois planetas, ou seja, que fantástico, a olho nu. Imagina com os telescópios, digamos assim, o quanto o nosso mundo foi ampliado. E com o microscópio, ou seja, a gente ampliou nossa concepção de mundo para fora, ou seja, a gente consegue ver muito além, e também para dentro ou para baixo, digamos assim, onde que nós conseguimos identificar um mundo que é praticamente invisível a olho nu. Ou seja, estamos lidando com, atualmente, lidando com um fenômeno que é praticamente invisível, que é um vírus. Invisível a olho nu, mas que tem causado transtornos mundiais. Então, é algo, digamos assim, que em outras épocas, em outros períodos, não saberíamos muito bem o que estaria acontecendo. Agora se sabe, por quê? Porque nós conseguimos identificar, nós conseguimos trabalhar, até inclusive manipular esse vírus, fazendo com que ele seja um vírus do bem, ou seja, um vírus que, quando manipulado adequadamente, consegue criar anticorpos em pessoas saudáveis e essas pessoas não sofrem as mazelas, digamos assim, da contaminação. Ou seja, então, esses instrumentos eles fazem parte do desenvolvimento da ciência. Só que se a ciência está funcionando muito bem num período de ciência normal, esses instrumentos eles não são necessários criar novos instrumentos. Mas quando que a ciência está em crise, aí vem, digamos assim, uma grande corrida, vem, digamos assim, uma grande investida de tentar fazer o quê? De criar novos instrumentos que consigam fazer o quê? Dar conta daquele problema que inicialmente foi tratado. Porque a criação, o desenvolvimento e a invenção desses problemas é, digamos assim, algo importantíssimo para as mais diferentes áreas. Falei do microscópio e do telescópio. A gente poderia falar dos satélites, como que a nossa visão do cosmos modificou com o quê? Com um satélite. A importância, por exemplo, das balanças de precisão. A balança, por exemplo, de um super do laboratório Cirrus, de um acelerador de partículas, ou seja, tudo isso, todos esses instrumentos, esses mega instrumentos, um super telescópio, digamos assim, tudo isso nos dá o quê? Nos ajuda a compreender um pouquinho melhor, digamos assim, essa vastidão do universo no qual nós estamos inseridos. Por isso que a ciência, ela muitas vezes nesses períodos de crises, de anomalias, ela faz o quê? Ela precisa reformular os seus laboratórios. E aí bastaria a gente olhar para os nossos laboratórios na universidade para ver se nós temos os melhores instrumentos, os melhores artefatos, os melhores dispositivos para desenvolver nossas pesquisas.
Muitas vezes nós temos ideias geniais, nós temos problemas fantásticos, mas carecemos, digamos assim, de uma infraestrutura tecnológica que possibilite, digamos assim, a gente levar adiante nossas investigações. Ok? Então, basicamente do capítulo 6, que intitula-se As crises e as emergências das teorias científicas, nós sintetizamos da seguinte forma. A ciência normal vai trabalhando, ela trabalha, em determinados momentos surgem anomalias, essas anomalias elas provocam uma crise, provocam uma instabilidade, e é nesse período de instabilidade é que aqueles acordos previamente sólidos, previamente bem estruturados, são questionados e emerge, digamos assim, um campo, um território, um momento adequado para se especular a existência de novas teorias. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.